Bem-vindo ao Quiz Mania Brasil número 50. Hoje temos 20 perguntas dos mais variados e curiosos assuntos para você aprender e também se divertir. Espero que você goste do nosso quiz tanto quanto a gente gosta de produzir ele para você. Depois, deixe um comentário e nos diga onde você mora. Um grande abraço e muito obrigado pela visita. Vamos lá? Quem não gosta de Nutella? Agora, você sabe em qual país a Nutella foi criada? Foi nos Estados Unidos, na Itália, na França ou em Portugal? Nutella é um creme doce feito de avelã, pitada de cacau raro e açúcar. Intitulada inicialmente de Giandujo e posteriormente Super Crema, a atual Nutella foi criada em 1964 pelo italiano Pietro Ferrero, um confeiteiro de Piemonte, na Itália. Que cidade americana já foi considerada a capital mundial dos carros? São Francisco, Dallas, Chicago ou Detroit? Detroit, sede das 3 montadoras do país, GM, Chrysler e Ford, era o símbolo máximo do consumo de carros. Inegavelmente, sem concorrentes, recebeu o apelido de capital mundial do automóvel. Amplexo é o mesmo do que? Sorriso, choro, abraço ou beijo? Do dicionário, amplexo é um substantivo masculino que é a ação de abraçar, de apertar por entre os braços para demonstrar carinho e afeto. Portanto, abraço é a resposta correta para essa pergunta. Qual é o principal ingrediente do molho pesto? Hortelã, manjericão, cebolinha ou sálvia? O pesto é um molho originário da cidade de Gênova, na Itália. Na receita original, azeite, alho, manjericão e queijo são triturados de forma delicada e manual. Ele é muito versátil e combina com diversos pratos, como carnes, massas e peixes. Qual é o nome das áreas não povoadas e áridas do interior da Austrália? Gobi, Kalahari, Outback ou Ushuaia? Outback é um nome coloquial para as áreas amplas, não povoadas e predominantemente áridas que compõem o interior e as costas remotas da Austrália. Sua porta de entrada é a cidade isolada de Alice Springs, e seu principal monumento é o Uluru, o monolito de rochas vermelhas que é um símbolo da Austrália. Como se chama o fenômeno causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico? Laninha, El Chico, El Niño ou La Núbia? O El Niño é um fenômeno climático de escala global. Caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial. Ocorre em intervalos médios de 4 anos. Que livro conta a saga de um menino que vive em um asteroide e fala com uma flor? Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz ou Pinóquio?
Considerado uma das maiores obras do século XX, O Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos do mundo. O livro narra o encontro no deserto do Saara de um piloto francês cujo avião sofrera uma pane com um menino de cabelos de ouro. Num longo diálogo, o narrador descobre um pouco da vida do Pequeno Príncipe, percebe seu olhar infantil sobre a vida e o mundo. O Pequeno Príncipe, por sua vez, se vê diante de questões da vida dos adultos. O livro nos faz pensar sobre a importância que tem todos aqueles que cruzam a nossa vida. Em 2016, Donald Trump é eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito por qual partido? Partido Republicano, Partido Democrata, Partido Conservador ou Partido Cristão? Donald John Trump é um empresário, personalidade televisiva e político americano que serviu como 45º presidente dos Estados Unidos. Na eleição de 2016, Trump foi eleito pelo Partido Republicano ao derrotar a candidata democrata Hillary Clinton no número de delegados do colégio eleitoral. Em que ano estreou a versão original da novela Pantanal? 1985, 1992, 1990 ou 1996? Pantanal é uma novela brasileira exibida pela Rede Manchete de 27 de março a 11 de dezembro de 1990 em 216 capítulos. Foi escrita por Benedito Rui Barbosa e direção geral de Jaime Monjardim. Em 2016, a revista Veja elegeu Pantanal a 4ª melhor novela da televisão brasileira, atrás apenas de Roque Santeiro na 3ª posição e na 1ª posição empatadas Vale Tudo e Avenida Brasil. Qual das cores não faz parte da bandeira do México? Azul, verde, branco ou vermelho? A bandeira do México é tricolor vertical, com verde, branco e vermelho, bem como o brasão nacional do México, colocado no centro da faixa central. Apesar do significado das cores ter mudado com o tempo, estas 3 cores foram adotadas pelo México logo após a conquista da independência com relação à Espanha. Portanto, azul é a resposta correta para esta pergunta e não faz parte da bandeira do México. Quantas horas existem em 5 dias? 120 horas, 124 horas, 96 horas ou 148 horas? Cinco dias vezes 24 horas por dia, temos 120 horas. Quem foi o grande e famoso amor do grande líder romano Marco Antônio? Foi Nefertiti, Cleópatra, Helena de Troia ou Emiliana de Turim? A história do fim da República em Roma e o início do Império está relacionada também com uma relação de amor entre Marco Antônio e a faraó do Egito Cleópatra. Durante o Segundo Triunvirato, Marco Antônio aliou-se politicamente à rainha Cleópatra e por ela também se apaixonou. Ele realizou as chamadas doações de Alexandria, passando para as mãos de Cleópatra e de seus filhos algumas províncias romanas orientais e outras que pretendia conquistar. Que especialidade médica está ligada aos cuidados de gestantes? Obstetrícia, ginecologia, urologia ou mastologia?
De uma maneira geral, podemos dizer que a obstetrícia é a área da medicina que estuda a reprodução na mulher, investigando a gestação, o parto e o puerpério, tanto nos seus aspectos fisiológicos como patológicos. Em março de 1990, morria um dos personagens do quarteto Os Trapalhões, o Zacarias, aos 56 anos. Qual era o verdadeiro nome do Zacarias? Manfred Santana, Mauro Gonçalves, Antônio Carlos Gomes ou José Lissardo? No dia 18 de março de 1990, o Brasil perdia as piadas e o estilo único de Mauro Fátio Gonçalves, mais conhecido como Zacarias, integrante do quarteto. Ele ficou no quarteto até 1990, quando morreu aos 56 anos no Rio de Janeiro, de insuficiência respiratória em consequência de uma infecção pulmonar. É um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ela era ucraniana e em 2020 faria 100 anos. De quem estamos falando? Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Cecília Meirelles ou Raquel de Queiroz? Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Com um estilo inconfundível, a obra de Clarice é considerada um marco na literatura. Quer uma frase da Clarice Lispector? Qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os espinhos. Demais, né? A cenoura é principalmente rica em qual tipo de vitamina? A, D, E ou K? A cenoura é uma raiz rica em vitamina A, além de conter sais minerais como fósforo, cloro, potássio, cálcio, sódio, carboidratos, vitamina do complexo B e beta-caroteno, substância que lhe confere a cor laranja avermelhada. A vitamina A, presente nas cenouras, pode estimular as células de defesa, ajudando a fortalecer o sistema imune. Qual é o superlativo da palavra pobre? Paupérrimo, pobretão, pobrezão ou pobrezarrão? O superlativo é um grau de comparação usado para qualificar um substantivo. É utilizado para destacar algo dentro de um grupo, seja uma qualidade boa ou ruim. O superlativo também indica uma característica em um grau maior que qualquer outra coisa com que se possa comparar num certo contexto. O superlativo de pobre é paupérrimo. O cravo é um instrumento musical de sopro, corda, percussão ou precisão? O utilizado a partir do século XV na música barroca, o cravo muito se assemelha a um piano de cauda. Entretanto, diferente do piano, em que as cordas são marteladas, no cravo elas são beliscadas. Essa técnica produz um som mais seco e estridente, como a de uma unhada na corda de um violão. Quantas consoantes tem o nosso alfabeto? 23, 5, 21 ou 6?
No alfabeto, temos a presença de 21 consoantes. O restante das letras do alfabeto são as vogais, sendo apenas 5, A, E, I, O e U. Ao total, temos 26 letras no alfabeto. As vogais são as letras que possuem fonemas fáceis de serem produzidos, ou seja, na hora de pronunciar os mesmos não há dificuldade na passagem de ar e por isso não há ruídos. Já as consoantes são as letras que possuem obstáculos na passagem de ar, isso é, possuem ruídos na pronúncia. De acordo com a crença popular, Cleópatra, aquela lá da pergunta 12, amante do Marco Antônio, lá de Roma, morreu de que forma? Do coração, de velhice, assassinada ou mordida por uma serpente? A morte de Cleópatra, a última governante do reino ptolemaico, ocorreu entre 10 ou 12 de agosto do ano 30 a.C. em Alexandria. Na época, com 39 anos de idade, Cleópatra, de acordo com a crença popular, cometeu suicídio ao permitir que fosse mordida por uma áspide, que é uma cobra egípcia. Porém, segundo os historiadores gregos e romanos, Cleópatra se envenenou usando uma pomada tóxica, um instrumento afiado, como um grampo de cabelo. E aí, tá gostando? Então, antes da pergunta bônus, aproveita esse tempinho para curtir o nosso vídeo aqui embaixo e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e muito obrigado. Vinícius de Moraes foi um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de um poeta de primeiríssima qualidade. Qual o apelido Tom Jobim deu a Vinícius de Moraes? Poetinha, príncipe, poeta do amor ou poeta maior? De Vinícius de Moraes, A Porta. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido Poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Entre os seus maiores sucessos está a Garota de Ipanema, que teve a letra escrita por Vinícius, e a canção composta por Tom Jobim em 1962. E aqui chegamos ao fim de mais um Quiz Mania Brasil. Gostou? Vinícius de Moraes é demais, né? E os sonetos de fidelidade e de separação? Olha, ler é bom demais. Não esqueça de dar o like nesse vídeo e de deixar o seu comentário. Um grande abraço para você, muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais!